Estamos nos aproximando desse tempo especial da vida litúrgica da Igreja, o tempo da Quaresma, em vista da preparação para a Santa Páscoa. A Páscoa é o cume do ano litúrgico para nós cristãos e católicos. E ao longo do tempo da Quaresma nós somos convidados a nos preparar de uma forma mais intensa através da penitência em vista da solenidade da Páscoa. A tradição nos legou o célebre exercício da oração, da caridade, da oração como meios para vivermos esse tempo de penitência. Isso diz da necessidade sempre premente, sempre presente, de buscar nos conformar com o Evangelho de Nosso Senhor. O Evangelho para nós é a referência, o Evangelho para nós é a regra, por assim dizer, de vida. Então toda a comunidade de fé é exortada a este caminho particular do tempo da Quaresma. Nós no Brasil, desde 1963, também buscamos viver esse tempo da Quaresma tendo presente uma temática normalmente de cunho social. Nós também precisamos, como cristãos, repensar as estruturas da sociedade. Para este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sugere para tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas. Em alguns setores, por vezes, se ouvem críticas do porquê, durante o tempo da Quaresma, propor uma temática semelhante, ou como propor a campanha propriamente dita da fraternidade durante o tempo da Quaresma. Isto para nós é um privilégio porque nos diz que a nossa fé, ela não tem somente uma dimensão, digamos, intimista, mas a fé nos leva a pensar a vida na sociedade como um todo. A fé tem implicâncias na vida social. Para nós, cristãos e católicos no Brasil, que estamos, por assim dizer, saindo da celebração do ano do laicato, isso nos recorda da vocação comum de todos nós. Isto é, de sermos sal da terra, luz do mundo, agentes de transformação da sociedade, da realidade onde nós vivemos, tendo sempre presente o bem comum e dias melhores para nós e para aqueles que virão depois de nós. Viver a Quaresma, celebrar o tempo quaresmal, é pensar não só em nós mesmos, mas pensar também nos irmãos, nas irmãs. Isto é fraternidade. Por isso a temática fraternidade e políticas sociais, políticas públicas. A temática é interessante e o lema bíblico, libertados pela justiça e o direito. Poderíamos nos perguntar como nós entendemos justiça. Justiça não significa simplesmente a aplicação da lei, até porque a aplicação da lei não garante justiça. A justiça diz de uma medida necessária a ser buscada em todas as situações da vida e do cotidiano. E isto implica, da nossa parte, sensibilidade, perspicácia, atenção, cuidado. A resposta evangélica para cada situação que se nos é apresentada exige resposta característica. Nem sempre, quase nunca, melhor poderíamos dizer, a resposta dada a uma situação pode ser aplicada a uma outra. Por isso, é muito importante a justiça. E o direito diz do direito das pessoas, dos fiéis, das pessoas engajadas realmente na transformação da realidade em vista do bem comum. Fazemos votos que a campanha da fraternidade possa atingir o maior número possível de pessoas, não só das nossas comunidades, mas também as diversas instâncias da sociedade. Fraternidade e políticas públicas. Talvez nós pudéssemos
resgatar ou tematizar um aspecto: educação. Quais são as políticas públicas hoje nas nossas comunidades, nas nossas realidades, seja municipais, estaduais, ou por que também não dizer nacional, em vista da educação? Nós estamos testemunhando, estamos vendo a situação dos nossos adolescentes e jovens, por exemplo. Nas nossas escolas é comum encontrarmos testemunhos de jovens se automutilando, o suicídio entre adolescentes e jovens, a depressão, a drogadição, que se tornou uma praga. E o que dizer dos órfãos, filhos de pais vivos? Então, como, por exemplo, no caso da educação, as políticas públicas vão ao encontro dessas situações todas de fragilidade que estão aí diante de todos nós e que certamente angustiam pais, mães, famílias, os professores na sala de aula, os que se preocupam com uma sociedade, eu diria, sadia, uma sociedade que verdadeiramente se ocupa e se preocupa com o futuro. Mas poderíamos também aplicar o mesmo princípio para a área da segurança. Quais são as políticas públicas para a segurança hoje? Nós vivemos reféns nos nossos bairros, nas nossas favelas, até mesmo no centro das cidades médias e grandes. A violência cresce de uma forma assustadora. Se mata mais hoje no Brasil do que em muitas situações de guerra mundo afora. E qual é a política pública ou as políticas públicas neste âmbito? Terceiro âmbito, sempre voltamos talvez ao mesmo ponto: saúde. Como estamos promovendo saúde para o nosso povo, para a nossa gente? Quanto precisa ser feito? Quanto precisa ser alcançado? Quanta corrupção, por exemplo, presente nas instâncias públicas? O nosso jeitinho brasileiro, que nem sempre é um jeitinho que vai ao encontro das necessidades do nosso povo e da nossa gente. Portanto, a temática da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, nos convida a rever, a analisar o nosso modo de viver em sociedade. A Igreja, propondo esta temática, quer que todos nós abramos o nosso coração, reflitamos sobre esta realidade e busquemos indicações visíveis, palpáveis, concretas, para superar esta realidade. Neste âmbito, talvez nós pudéssemos resgatar algo que é muito importante da espiritualidade cristã e que a tradição nos legou: a capacidade do discernimento. E o discernimento sempre pressupõe três coisas: o conhecimento da realidade, a oração, o saber rezar esta realidade e a disposição para o diálogo entre irmãos e irmãs. Que a temática da campanha da fraternidade nos ajude a alargar o coração, o horizonte e juntos, como sociedade, como igreja, cooperar para deixar o nosso mundo um pouco melhor para aqueles que virão depois de nós. Como? Sendo autenticamente, cada um de nós, sal da terra, luz no mundo, fermento na massa, agentes de transformação em vista do bem melhor, do bem comum.